Você é daqueles que gosta de uma boa história de ficção científica, com aqueles mundos apocalípticos, robôs que parecem seres humanos e ainda com várias reflexões de explodir a mente? Então você vai gostar de Blade Runner, ou em seu título original, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas? Blade Runner é realmente um livro instigante. Tem menos de 300 páginas, mas diversas reflexões filosóficas e ação do início ao fim. Você pode achar o início meio enrolado, mas depois é pura emoção e ação. Tudo isso graças a Philip K. Dick, um escritor um tanto quanto peculiar, que tinha transtornos mentais, mas não tentou acalmar sua mente. Ele usou ela para criar histórias mais alucinantes de ficção. Ele morreu jovem, aos 53 anos, mas até lá já tinha escrito 44 obras. E muitas delas inspiraram produções cinematográficas, como o filme O Vingador do Futuro, A Nova Lei e a série da Prime Video, O Homem do Castelo Alto. Mas de todas, a adaptação que ficou mais famosa foi Blade Runner. Só que o título original do livro é Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que eles perceberam que não era um título que não era muito vendível, né? Muito grande, uma pergunta. Apesar de fazer muito sentido, e eu vou explicar pra vocês depois qual que é o significado, não era lá muito legal pra colocar no cinema. Então eles escolheram Blade Runner, que dá um ar mais futurística ali à obra, e eu acho que funcionou bem. E esse título tem tudo a ver com a profissão do personagem principal da história, do Rick Deckard. Ele trabalha caçando androides. E a expressão Blade Runner, traduzida do inglês, seria algo do tipo aquele que corre com a lâmina, fazendo alusão a esse trabalho de aposentar os androides. Seria um eufemismo aí pra matar eles. Por esse nome ser tão impactante, agora a capa do livro vem escrito Blade Runner, enquanto o nome original da obra vem na parte de trás do livro. Agora vamos para a história. A Terra, após sofrer um evento apocalíptico, agora tem uma nuvem eterna de poeira radioativa afetando todas as pessoas. Então a maioria das pessoas que não foi afetada por essa radiação foi para Marte, com grande incentivo de ganhar um androide para ser quase que um servo, um escravo ali e fazer todas as coisas para eles lá. Então o cenário na Terra é meio inóspito. Poucas pessoas continuaram ali e principalmente aquelas que foram afetadas pela poeira tóxica, que eles chamam de cabeça de galinha ou especiais. Essa ideia de apocalipse está muito ligada com a época que o livro foi escrito, que foi durante o período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a Rússia estavam num embate velado, tendo armas nucleares capazes de destruir o planeta e estando por um fio de tornar isso realidade. Mas, continuando a história, a gente tem então o nosso personagem principal, Rick Deckard, que anseia em ter uma ovelha de verdade. Porque nessa sociedade apocalíptica, quase todos os animais foram extintos, então quem tivesse um animal de verdade tinha maior status social. Claro que muitas dessas pessoas tinham animais elétricos, só fingiam que era de verdade. Então todo mundo ficava de olho, será que o animal dele é elétrico? Será que é de verdade? Mas para ter esse animal, claro que era muito caro, então ele ia precisar fazer algum tipo de trabalho. E esse trabalho era aposentar androides. Os androides, eles fugiam de Marte, né, daquele trabalho escravo deles, e vinham para a Terra para tentar simplesmente viver, se passar como os humanos. No início esse trabalho era fácil, mas agora para Deckard vai ser um desafio, porque os androides estão muito parecidos com os seres humanos. E é aí que entra a grande reflexão dessa história. O que diferenciaria os seres humanos dos androides? No livro, eles têm uma máquina chamada Voight-Kampff, que serviria para identificar quem é humano e quem é androide, por meio de uma medida de empatia. E aqui a gente tem uma pista de por que os animais são tão importantes na sociedade. Porque você cuidar de um animal, ter um carinho com ele, é um gesto de empatia. Mas mesmo com essa máquina, o Rick tá tendo dificuldade de ver quem é humano, quem é máquina. E ele começa a ficar bugado. Quem será que é androide? Quem será que é o humano de verdade? Ele começa a refletir sobre o próprio trabalho dele. Será que é correto matar aqueles androides? Ele começa a se sentir mal por causa disso. E mais doida ainda é quando ele repara que os androides poderiam ser mais empáticos que alguns seres humanos que ele conhecia. Agora eu acho que vocês já conseguiram entender a sacada do título, né? Androides sonham com ovelhas elétricas no sentido de que, será que os androides, assim como os seres humanos, também sonham, também têm desejos? Ou será que os androides sonham assim quando a gente sonha quando dorme? E aí para isso contam ovelhas? Ou também, por aquela ideia da empatia, será que os androides também querem ter animais? Ou seja, eles podem ter empatia assim como o ser humano? Se assim como o título de Blade Runner, você também quer entender mais profundamente todos os detalhes de outros livros, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu tô trazendo vídeos novos sobre livros aqui. Hoje em dia a gente tem muitas produções, né, que tratam sobre essa questão da diferença entre máquinas e seres humanos. O que aconteceria se realmente a gente tivesse esses androides que se parecem muito com a gente? Tipo Westworld, ou vários episódios aí de Black Mirror, Eu, Robô. Mas naquela época que o livro foi escrito, não tinha tanto isso, então foi bem inovador. Mas o livro, ele tem diversas outras reflexões, não só essa. Só que o filme, ele para por aqui. Ele foca mais na questão da diferença de androides e seres humanos. E também nessa busca do androide por ter mais direitos e ser mais humanizado. Então o livro e o filme, eles têm essa essência em comum, mas são diferentes. São complementares. E foi isso mesmo que o autor disse. Mas sabe o que é engraçado? Que foi difícil do autor aceitar essa adaptação do livro pro
filme. Ele discutiu muito sobre a questão do roteiro, mas no final das contas ele gostou bastante. E ele estava empolgado já com as produções. Só que infelizmente ele não conseguiu ver a história dele indo aos cinemas, porque ele morreu antes disso. E é muito legal que a editora Aleph traz no final do livro a última entrevista do autor falando sobre essa obra e sobre a expectativa dele quanto ao filme. E eu acho que essa expectativa foi atingida, porque na época foi um sucesso. Tá, mas então o que mais que tem no livro? No livro a gente vai ter o mercerismo, que é uma espécie de religião que também traz a ideia de empatia como ponto principal. Lá na sociedade, eles entram em contato com essa caixa de empatia e eles se conectam lá com todo mundo e com o próprio Wilbur Mercer, que seria o líder dessa religião. Lá eles meio que fazem uma experiência de subir uma montanha e ser apedrejados, sentindo a mesma dor que o Mercer. Dá pra ver a relação com Jesus Cristo aqui? Outra relação interessante é perceber a relação da palavra Mercer com mercy, que seria misericórdia do inglês. Só que por outro lado, competindo com a atenção dos humanos, a gente tem também um programa de TV que fica passando 24 horas por dia sendo apresentado por Buster Gente Fina. Então aqui a gente tem a mídia e a religião tentando ver quem tem o domínio, o controle sobre as pessoas. Agora, outro ponto desse livro que eu queria contar pra vocês, e que pra mim é o melhor de todos, é o conceito da bagulificação. Sabe quando você tem ali uma bagunça na sua casa e do nada ela vai aumentando e aumentando de tamanho, dobrando? Então, isso aparece no livro. Lá a gente tem essa sociedade que tá quase inóspita. O mundo tá muito vazio. E lá um dos personagens, chamado Isildur, fala que se você deixar a sua bagunça, suas coisas inanimadas jogadas, elas vão dobrar da noite pro dia. E eu acredito muito nessa teoria porque acontece isso com o meu quarto o tempo todo. Mas agora, falando sério, esse conceito traz muito a questão do contraste entre o vazio e o bagulho. E é interessante a gente pensar nessa questão de como que as coisas inanimadas estão preenchendo vazios nessa sociedade. Assim como as ovelhas elétricas substituem, por exemplo, os animais reais, a necessidade simplesmente de ter um animal para preencher o vazio talvez de não ter empatia. Eu acho que esse livro foi um dos melhores que eu li esse ano, se não um dos melhores da vida. Que além de ter uma história muito boa, levanta várias reflexões que eu fiquei pensando horas e horas depois de ter lido o livro. E é muito interessante como a história parece ter um monte de easter egg, um monte de coisa para se descobrir, e quanto mais você pesquisa, mais coisa aparece. Então, se você já leu esse livro, não deixe de discutir comigo sobre ele, comenta aqui embaixo mesmo no vídeo, entre em contato comigo que eu vou adorar conversar com vocês sobre ele. E caramba, é uma história tão curtinha, menos de 300 páginas com tanto significado, não vai deixar de ler essa história, né? Então, se você teve interesse nesse livro, não esquece que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição o link para você poder comprar esse livro. E é muito importante que vocês usem esse link, porque mesmo que vocês não paguem nada mais por isso, vocês ajudam o canal a crescer. Mas se você nem gostou tanto assim desse livro, se ele não é tão sua vibe, então deixa aqui no comentário também que livro você gostaria de ver resenhado aqui no canal. Então é isso, pessoal. Fico por aqui no vídeo de hoje e te vejo semana que vem.